Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é segunda-feira, então você já sabe que tem vídeo novo por aqui. Hoje eu escolhi compartilhar com vocês um pouquinho sobre os meus livros, porque cada um tem uma história muito especial por trás. Então, bora lá! Então, no primeiro vídeo, eu compartilhei com vocês um pouquinho sobre por que eu decidi criar esse canal, né? E no segundo vídeo, eu compartilhei com vocês um pouquinho da minha história. E se você viu esse vídeo, você sabe como que a literatura foi muito importante na minha infância e adolescência. Então, esse foi um dos motivos que eu comecei a escrever também. Porque acaba que a minha criança interior e os meus filhos e os meus alunos são as infâncias que me inspiram para escrever. Então, cada livro que eu escrevo tem uma história ali por trás. Tem um pedacinho ali de uma fala que eu escutei, de uma experiência que eu vivi, ou de uma conversa que eu tive com algum pai, ou uma observação. Então, hoje eu decidi compartilhar isso com vocês, porque eu acho que é uma parte de mim. E como, né, eu decidi criar esse canal aqui para ser uma roda de conversa, né, uma troca aqui. Então eu vim me apresentar, estou continuando, né, me apresentar para vocês. E os meus livros fazem parte de tudo isso. O primeiro livro que eu escrevi foi inspirado no meu filho mais velho, o Ale. E o que aconteceu? Quando, né, se você viu o primeiro vídeo e o segundo vídeo, você vai entender um pouquinho mais dessa trajetória. Então, se você ainda não assistiu, corre lá no canal e assiste, beleza? Porque aí quando ele nasceu, né, eu comecei essa jornada ali de entender um pouco sobre a infância, curar a minha infância. E então as questões emocionais dele foram muito difíceis para mim. Então eu me vi ali num limbo, né? Entre a permissividade e a autoridade. E eu não estava feliz em nenhum dos dois. A gente sabe que a criança ela precisa de limites. As birras, né? Ou até mesmo quando ele vinha uma frustração e aí ele começava a chorar, a gritar, eu ficava em estado de alerta, sabe? E eu queria só que ele parasse. Eu acabava sendo permissiva. Então, conforme eu fui lendo, conforme eu fui aprendendo sobre, né, o cérebro da criança, sei encontrar ferramentas para estar ajudando ele a lidar ali com as emoções dele, né, de uma forma respeitosa e não permissiva e nem autoritária, foi ficando mais claro para mim. Fazer isso comigo também, né, de começar a me acalmar, né, para poder acolher ele. E aí, durante uma dessas crises aí que ele tava tendo, né, de raiva, eu peguei ele no colo e comecei a cantar uma música. Comecei a brincar ali com rimas e tudo mais. E aí, depois que eu terminei, ele virou pra mim e falou assim: Pronto, mamãe, tô me sentindo mais calma. E aí, nessa hora, deu aquele, aquele estalo assim, eu falei: Preciso escrever. E aí, eu escrevi, mandei mensagem pra uma prima do meu marido, que desenha super bem, né? Na verdade, na família dele é cheio de artistas super talentosos. E aí eu mandei mensagem pra ela, falei, você topa? Aí ela super topou e a gente fez um livrinho. E eu juntei ele todo no Canva e ia lendo pra ele no tablet. E a resposta dele foi sendo tão positiva, né? Eu tava percebendo que ele tava se identificando com o personagem e ele começou a fazer a técnica, né, que fala no livro. E ele começou a fazer isso até com a gente, né, comigo e com meu marido. Quando a gente tava bravo, e aí ele falava, lembra, puxa o ar, solta o ar. Então ali eu fui vendo que ele tava respondendo bem. E aí eu falei assim, vou tentar publicar. E aí eu mandei para algumas editoras, recebi vários nãos, claro, mas recebi 2 sims. E aí eu decidi fechar essa parceria com a editorial Casa, que tem, né, o Casa Kids, que são livros para crianças. E aí nasceu esse livro aqui, né, Emoções Dentro de Minha Raiva. Ele é ideal para crianças pequenas, né, a partir aí dos 2 anos. Tem cores bem chamativas, né, então as crianças gostam, né, bastante de pegar e folhear. E como ele tem rimas, a neurociência mostra pra gente que é mais fácil a gente memorizar com rimas, né? Então, por isso que alguns trechos a criança consegue lembrar com mais facilidade. Então, se tornou uma ferramenta lúdica importantíssima aqui dentro de casa. E também recebo mensagens de pais, né, que já leram para os filhos, eles lá também. E eu fico muito, muito, muito feliz de estar ali, né, te ajudando a acolher a criança. E é isso, essa daqui é a história desse meu primeiro livro.
E aí, logo em seguida, eu escrevi meu segundo livro, que é o Casulos, que também foi ilustrado por uma outra prima do Matheus, a Lia. E é a minha história, né? Se você viu o segundo vídeo, eu contei um pouquinho sobre esse livro. Ele é muito especial para mim, não só por ser, né, por contar uma parte da minha história, mas pelo tema que ele traz, né, que é o tema do luto, né, da perda, de transformações também, dos laços familiares. Então é um livro que, assim, ele ficou muito lindo. No lançamento dele tinha uma moça contando histórias. E aí eu falei com ela que eu tava lançando o livro e tal, se eu podia colocar ali pra ela contar e tudo mais, e ela aceitou. Só que ela nunca tinha lido o livro, né? Ele tava sendo lançado naquele momento. E aí quando ela começou a ler, ela começou a se emocionar. E aquele momento foi tão lindo pra mim, porque foi muito sincero. Ela nunca tinha lido aquele livro, ela não sabia da minha história, ela não me conhecia. E só com as palavras do livro e as ilustrações, né, ela sentiu um pouquinho do que eu quis colocar aqui no livro. Então ela se emocionou, ela até né, deu um pause, assim, respirou fundo e continuou lendo. E aí no final ela me chamou no canto e falou assim, menina do céu, você não me avisa que o livro não é tão emocional assim, né? Quando a minha mãe ia trabalhar, ou estudar, né, ela deixava um bilhetinho pra mim na mesa de canto. E eu tinha 6 anos, né, tava aprendendo ainda a ler e a escrever. E aí, quando a Lia me mostrou essa ilustração dessa página aqui, ó, eu senti um negócio dentro de mim de tipo assim, meu Deus, é isso. Porque, olha só, aqui no, mostra, né, tem umas minhoquinhas, umas minhoquinhas, umas minhoquinhas, e aqui tá escrito mamãe. E nos bilhetes era realmente isso que eu entendia. Eu não entendia o que ela tinha escrito, mas uma mãe eu já reconhecia. Então, assim, foi encaixando tudo tão lindamente e o resultado foi esse livro que é assim. Eu só consegui respirar mesmo depois que eu me permiti sentir. Que eu me permiti sentir a falta dela. Eu me permiti sentir a falta de ser filha. Que eu me permiti, assim, que eu consegui me libertar, sabe? Porque antes eu sentia como um peso muito grande aqui dentro, sabe? Aqui na minha garganta, um bololô, assim, de coisa, sabe? E no momento que eu me permiti sentir e passar por isso, porque antes eu ficava muito retida, sabe? É, eu não falava muito também. Mas no momento que eu me permiti sentir, aí foi libertador. E eu quis escrever sobre essa história porque eu acho importante tratar esse tema, apesar dele ser um tabu. É escrito de uma forma bem leve, não tem detalhes nem nada. Ele surgiu de um poema que eu escrevi na minha adolescência. E aí eu adaptei ele para um livro infantil. Tem uma amiga minha que ela comprou os meus 2 primeiros livros e o filho dela tem TOD, né? E ela falou que ele tava, né, com muitas emoções ali e ela tinha lido para ele o Casulos na noite anterior. E ele virou e falou assim, pediu para fazer um casulo. O pai dele fez uma cabaninha assim para ele e ele levou para dentro dessa cabana todas as coisas que ele gostava e ele ficou lá naquela cabana, né, naquele casulo. Por um tempo, ele saiu, ele falou que ele estava se sentindo mais calmo, que estava pronto para conversar, que ele precisava só de um tempo ali para acalmar, né, as emoções dele. E isso me emocionou muito, porque é exatamente isso que a personagem faz, que a Nina faz, né? Ela percebe que ela tá com muitas emoções, ela quer se sentir segura novamente. Então ela cria um casulo, né, com almofadas e cobertores e tudo que ela mais gosta, para ela poder escutar o furacãozinho de emoções dela ali, para ela sentir e entender, né, o que estava acontecendo. Para aos poucos ela ir saindo desse espaço, sabe, bem, né, com mais calma, com mais clareza. Então, assim, não é só sobre luto, é também sobre ter muitas emoções e precisar de um tempo para se acalmar, sabe? Fiquei muito, muito emocionada com o relato dessa minha amiga e de ver que o livro pode ajudar de outras formas também. Falando nisso também, veio o meu terceiro livro, A Menina e Seu Nuvem de Pensamentos, que foi ilustrado pela minha sogra. Ela faz lindas pinturas em aquarela, então o livro, ele é ilustrado todinho em aquarela. E esse livro aqui, ele foi pensado assim, tudo, cada detalhe do livro é importante. Ele encaixa na história. Ele tem essa nuvem aqui, né? E nessa nuvem aqui tá escrito todas as coisas negativas que a gente fala pra gente. Então é um livro que vai falar sobre ansiedade, que vai falar sobre autoestima, que vai trazer aqui algumas técnicas, né, pra lidar com as emoções. E no final, na contracapa, né, já é a personagem com uma nuvem, com frases agora positivas, e ela já não tá presa no chão. Então, é igual eu falei, esse livro aqui ele foi super pensado, sabe?
E ele também ficou, assim, muito bonitinho. E uma outra coisa legal que algumas mães leram e falaram comigo, eu gostei muito desse livro porque a personagem ela vai crescendo conforme o livro. Então, a gente queria trazer essa ideia de que as mudanças, elas não acontecem da noite pro dia. É como se fosse ali uma plantinha, né? Uma sementinha que a gente tem que ir regando, a gente tem que ir observando, a gente tem que dar a nossa atenção ali o tempo todo para ela poder florescer, né? A gente não pode plantar uma sementinha, regar um dia só e deixar ela num canto, né? A gente precisa cuidar para ela poder florescer. A mesma coisa com a gente, né? Com a nossa saúde mental. A gente tem que cuidar para florescer. Então, esse também é uma parceria com a Editorial Casa. Percebem, né, que os meus 3 primeiros livros, eles falam muito sobre as emoções, né? Para que pais, professores, cuidadores, psicólogos, mães, né, consigam aí abrir espaço para dialogar sobre as emoções. Dia 16 desse mês, né, foi que sábado, eu lancei o meu primeiro livro com a editora Asas da Literatura, que é um livro sobre transtorno de déficit de atenção, que é esse aqui, Coisas Incríveis Acontecem na Cabeça de Tim, que foi inspirado em um aluno meu, que eu tava dando aula, e aí eu dei 2 ferramentas para ele, uma para ajudar na concentração e a outra para ajudar na pega do lápis, né, para auxiliar aí na coordenação motora fina. E aí, depois de uma semana, eu retornei e perguntei para ele, e aí, os instrumentos lá funcionaram? O que você tá achando? Tá ajudando melhor a escrever e tudo mais? E aí ele falou que ele só usava em casa, porque ele tinha vergonha de como os colegas iam ver ele usando esses instrumentos. Dos colegas zoarem ele, ou de achar que ele tinha algum problema e tudo mais. Então, naquele momento, eu falei, não, eu preciso escrever um livro sobre, pra trabalhar a aceitação e a conscientização desses colegas, né? Para esse aluno entender o que é o TDAH e como que a gente pode ajudar ele em casa e na escola. Então, esse livro aqui, ele é bem informativo, bem lúdico. A mãe dessa criança, né, desse meu aluno, me deu um retorno maravilhoso da leitura do livro que ela fez com o filho dela. E então, assim, eu acho realmente que ele pode ajudar muito nesse aspecto, sabe? E as ilustrações, eu fiz com a Catarina de novo, do primeiro livro. E o livro, ó, ele ficou bem clean, né? Bem focado no que tá falando, sabe? E ele também traz, né? A criança vai explicando ali um pouquinho de como que funciona o cérebro. Para o nosso corpo funcionar, é preciso que tudo esteja em movimento. Cada pedacinho, seja ele grande ou pequeno, precisa fazer o seu trabalho. Algumas regiões do meu cérebro não são tão ativas como deveriam ser, o que pode me deixar mais desatento e impulsivo, por exemplo. Uso uma linguagem bem simples, muita informação aqui, e eu acho que pode ajudar muitas crianças, muitas famílias. Então é isso. Eu escrevo para acolher infâncias e sou inspirada por elas. Eu queria compartilhar esse pedacinho de mim aí também para vocês. Os livros, eles estão todos disponíveis na Amazon. E Natal chegando aí, talvez seja um bom presente aí para as infâncias aí que tá pertinho aí de você. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu encontro vocês na próxima segunda-feira. Tchau! Opa, não, peraí. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like. E se inscrever aqui para você não perder mais nenhum vídeo. E eu te espero no próximo. Agora sim, tchau!